Nós temos muitos temas para falar. E são muitos temas que muitas vezes são pouco aprofundados. E aí nós sabemos pouco sobre isso. E o sentimento que está na palavra. O sentimento, quando é falado sobre missões, que sentimento está nessa palavra? Será que é tão somente pegar um avião e partir para um lugar e ficar lá pregar? Será que sei lá, ir visitar índio? Será que é ir para a China? Sabe, coisa desse tipo, que a gente fica trabalhando na nossa vida sem ter um embasamento e entender o que está inserido nessa palavra. É mergulhar nessa palavra de maneira que a gente entenda o máximo com substância, sem emocionalismo, sem colocar foto aqui, não que isso seja ruim, mas o meu objetivo como pastor desse lugar não é colocar a foto de um garotinho com a barriga grande, com melecas correndo, com uma mosca posando no nariz dele, para a gente ficar com dó. E essa dó acabar quando a gente acabar o culto. Aí essa dó acaba e a gente vai embora e não acontece mais nada. Mas quando a gente entende a palavra que quando a gente olhar para uma foto como essa, causa impacto, aí isso vai ficar em nós. Porque a palavra de Deus, ela fica, ela edifica, ela guia a gente, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, por isso, todos esses nossos temas aqui, nós vamos trabalhar sempre eles, à luz da palavra, nesse método e modo que temos feito aqui ao longo desses meses aí, com os outros temas todinhos que fizemos para trás. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho, conforme nos escreveu Mateus, nosso irmão. Mateus, capítulo 8. E nós vamos falar sobre missões. O tema do nosso mês de junho é missões. Mateus, capítulo 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. E no mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Eu profetizo o nome de Jesus, que você vai entender essa palavra para a glória do nome dele. Você concorda com isso? Diga amém. Muito bem, queridos. Esse texto aqui é um texto muito clássico do Evangelho, que fala sobre o momento que um leproso chega, se ajoelha diante de Jesus e fala para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus fala: poxa, eu quero. E aí cura ele, aí quando ele está curado, aquele milagre aconteceu. E aí Jesus fala para ele assim: cara, vai, antes de falar para qualquer pessoa, você fala para o sacerdote. Porque o sacerdote que tem autoridade de falar se você está em condições mesmo ou não. Então, se apresenta o sacerdote, fala com o sacerdote. E aí, depois que o sacerdote olhar você, você vai mostrar para todo mundo que o milagre aconteceu na tua vida. Ou seja, você vai fazer missões. Você vai pregar o Evangelho. E aí, de posse desse texto, esse texto aqui ele é muito rico porque ele abrange todo o sentimento que está no coração de Deus no tocante a missões. E nós vamos trabalhar em cima desse texto aqui. Antes de a gente chegar nele, eu estava me lembrando também, estava aqui na ministração da adoração, e eu estava me lembrando de um camarada que Deus separou ele como missionário, profeta. E esse cara, embora ele tenha sido separado por Deus para ser missionário e profeta, esse camarada, ele era um profeta que não queria profetizar. Ele era um missionário que não queria fazer missões. Mas mesmo assim, Deus conta com ele. E aí, esse camarada, ele aponta para o trabalho que Deus tem com a gente. Jonas. Jonas é um camarada que Deus chamou ele para ser um missionário. Você vai para Nínive.
E você vai ser um profeta, você vai profetizar nessa cidade. Você vai falar nessa cidade, você vai ministrar nessa cidade, você vai proclamar libertação nessa cidade. E aí, Jonas decide não ir, decide não fazer, decide ir para outro lugar. Jonas, ele é a figura da igreja da atualidade, da igreja que escolhe lugar, da igreja que escolhe seu destino, da igreja que não quer falar aquilo que Deus está falando, da igreja que quer tomar uma postura particular. Eu quero pregar um evangelho particular que me interesse. Se não me interessar, então eu não prego isso, porque eu não tenho interesse. Tudo bem, você vai falar, você que é um leitor da Bíblia, um estudante aí dos evangelhos, do Velho Testamento, você vai falar, pastor, mas eu fiquei sabendo que na história de Jonas era uma história muito dolorida, ele não gostava do pessoal de Nínive, porque já tinha um histórico aí, questão familiar dele e tal, beleza. Mas acima da questão familiar de Jonas estava aquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus chamou ele com um propósito para ser um missionário, profeta. Ele não quis ser missionário aonde Deus queria que ele ficasse, e não quis ser profeta, falar o que Deus tinha mandado ele falar. E a grande dificuldade nossa nos dias de hoje, como igreja essencialmente missionária, que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Eu e você estamos aqui para cumprir uma missão que Jesus nos deu. Se você vai para um outro país ou não, isso aí eu não sei. Mas nós temos uma missão, pregar o evangelho. Nós temos uma missão, falar aquilo que Deus colocou como padrão para a gente. Olha, você tem que pregar, tempo fora de tempo. E aí, nesse contexto de missionário que somos, analisando por esse Prima de Missões, estamos falando nesse mês, nós verificamos que nós resistimos muitas vezes ao nosso chamado, aquilo que Deus tem para a gente, mediante as nossas vontades. Pô, Nínive é um lugar ruim, então eu não quero pregar em Nínive, eu quero pregar num outro lugar. Prega então, não vou pregar. Eu quero falar, mas eu quero falar num outro lugar. Não quero falar em Nínive. E Nínive era justamente o centro da vontade de Deus para Jonas. E a gente trazendo para a igreja do dia de hoje, é isso que nós vivemos. Por isso, irmãos, que Deus não tem problema nenhum, presta atenção no que eu vou falar. Deus não tem problema nenhum com o lugar. Deus tem problema com a gente. O problema de Deus não é com o lugar, é com a gente. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque se você depois olhar a mensagem que Jonas pregou, você vai ver que, fala assim, cara, como é que esse povo acreditou nessa palavra? Jonas pregou uma mensagem, falou, se você não aceitar, vocês vão morrer. Todo mundo, caramba, precisamos de Deus. Ou seja, a população de Nínive estava preparada pelo Senhor para aceitar o Deus Todo-Poderoso naquele lugar. Mas como Deus estabeleceu isso, Ele precisa de homens, Ele estabeleceu homens para fazer isso, para pregar o Evangelho. Então, de uma maneira simples, você pode observar, amados, a gente não faz nada demais. A gente pega um carrinho de som, pequenininho, vai lá para a Rua 2 e fala lá, olha, Jesus não tem apenas 4 dias de alegria, mas uma vida inteira. Quem quer aceitar Jesus? As pessoas vêm aceitar Jesus. O problema não está nas pessoas aceitarem Jesus, o problema está em nós entendermos o que nós temos que fazer. Quando você entender isso, diga amém. E aí, o que acontece? Para que o propósito de Deus se cumpra em missões, e aí vai entrar a gente, Deus precisa trabalhar em nós. Deus precisou trabalhar em Jonas. Deus precisou envolver Jonas de ácido. Deus precisou colocar Jonas em situação incômoda. Deus precisou empurrar Jonas para que Jonas pudesse ir para o centro da vontade de Deus. O problema não estava em Nínive, estava em Jonas. O problema estava tanto em Jonas. Eu vou voltar lá para o leproso, hein? O problema estava tanto em Jonas que a mensagem dele foi uma mensagem de café com leite. Se Jonas prega essa mensagem aqui, a gente vai falar fraquinho, hein?
Pô, que pregador fraco. Quando nós criamos expectativa, não é assim que acontece com a gente? Falei aqui na MC da pastora Ásia. Ficava aquela expectativa, pô, não, essa mulher prega. Aí vai lá, a mulher libera uma palavra. Caramba, que palavra, hein? Que palavra. Aí a gente, os homens, vamos no HC, quem vai? Ih, vai vir um não sei quem aí, igual outra vez, Mac Anderson, parece ter nome de computador, Mac e tal. Quem é esse cara? O cara chegou lá, cara, pô, que palavra, cara, me surpreendeu. O cara começou devagarinho, palavra fera. Se Jonas vai pregar num congresso nosso, mano, a gente fala assim, pô, misericórdia, cara. Tanto cara bom aí, me chama esse Jonas. Porque o problema não estava em quem ia assistir, estava em quem ia pregar. Deus já tinha preparado aquela cidade, era só Jonas dar o start que pegava fogo naquela floresta toda. Mas aí ele não resolveu, não, aí Deus trabalha nele. Jonas estava tão complicado que ele conseguiu estar dentro de um barco e os marinheiros que estavam no barco, os caras se convertem, oram a Deus. Os caras começam a orar a Deus, para pedir, Deus me perdoa, a gente vai jogar esse treco aqui no mar. Era o profeta, missionário, que estava ali para abençoar, ele deveria estar para abençoar, mas a presença dele, por falta de posição, ele estava causando transtorno. Meu irmão, título não abençoa ninguém. O que abençoa as pessoas é o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Jonas era um profeta missionário, ele podia ser uma bênção naquele barco, mas ele era um transtorno para aquele barco. Ele estava ali para ser bênção, ele foi estabelecido por Deus para pregar liberdade aos cativos. Ao invés disso, ele estava dando problemas, os caras estavam tendo perdas. Quem teve contato com ele estava tendo perda. O que estava no barco teve que ser jogado fora. Você imagina, fazer uma viagem, bota tudo no barco aqui. Aí por causa do missionário, profeta, fora daquilo que Deus tinha estabelecido, as pessoas começam a ter prejuízo. Aí começam a jogar coisa fora, coisa fora, coisa fora, coisa fora. Aí quando vê que não dá mais, aí caramba, que negócio é esse? Aí o Jonas só tinha ele. Falou, sou eu que sou culpado. Deus me mandou para um lugar, eu estou indo para o outro. Os caras, caramba, você está indo contra Deus, o que é isso? Cara, Deus nos perdoa. Nós vamos jogar esse profeta aqui no mar. Esse missionário, vamos jogar ele na água. Ele está atrapalhando a gente. Aí Deus, pode jogar, que eu tenho um tratamento VIP para ele. Aí Deus pega, os marinheiros são liberados para jogar Jonas na água. Me aparece um transatlântico e coloca Jonas dentro do camarote. E aí Jonas começa a sua viagem para o seu destino através de camarote. Eu não sei se vocês já ouviram eu falar sobre isso, mas uma vez eu já disse aqui na igreja, você vai de qualquer jeito, ou de barco ou de peixe, mas você vai. Então nós precisamos escolher a maneira que nós vamos. Por isso que nós temos que estar dispostos a ser trabalhados pelo Espírito Santo, amado. Nós temos que ser trabalhados por Deus para que o propósito de Deus se cumpra. Nínive estava tranquilo. É ruinzinha Nínive? É. Mas Deus ia fazer uma grande obra naquele lugar. Se Jonas entendesse isso. Então o nosso trabalho, vamos chegar na gente aqui e vamos chegar no leproso. É o que acontece nos dias de hoje. Deus não tem problema nenhum se você chegar ali naquele bar ali agora e falar de Deus para aquelas pessoas ali. Deus não tem problema não de a gente pegar aqui agora, sair lá para a Praça da Rua 2 e pregar o Evangelho para quem está lá. As pessoas vão aceitar Jesus. Já fizemos isso. Foi para a Praça da Rua 2 lá, cortamos unha dos outros, alisamos o cabelo, fizemos massagem, tiramos o calo de pé. No final, quem quer aceitar Jesus? 11 pessoas. Uma coisa simples. 11 pessoas entregaram a vida para Jesus naquele trabalho ali. Então, o que Deus está precisando é de homens e mulheres que entendam o que é missão. Que entendam o que é viver nesse contexto de missão. Não é algo pessoal. Nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito tem que ser muito maior do que qualquer outro incômodo na nossa vida. Jonas estava incomodado de ir para Nínive, ele tinha seus motivos particulares, mas o motivo de Deus era muito maior do que o motivo de Jonas.
E se nós declaramos e confessamos que somos dele, que somos do Senhor, que, Senhor, seja feita a tua vontade, nós precisamos estar alinhados com isso. Por quê? Porque Deus vai trabalhar em nós. Ele vai trabalhar em nós. Para quê? Para que tenhamos a postura que ele teve com o leproso. Aí nós vamos ver lá a postura que ele teve com o leproso. O que ele espera da gente, ele mostrou em Jesus. Como se comportar quando você for cumprir uma missão. Geralmente missão não é conto de fada. Missão só é bonito quando a gente está sentado numa plateia, numa cadeira confortável, com ar-condicionado, sabendo que daqui a pouco vai ter um intervalo, você vai fazer um lanche e voltar para a terceira palestra que você vai assistir sobre missões. Aí quando você vê o missionário botando a foto dele lá, e comendo não sei o quê, e sentado no chão de terra batida. É lindo ver assim em missões. Só que estar lá é que é o negócio. Cumprir o que Deus mandou é que é o segredo. Então a gente participar de congressos e missões é bom, que desperta isso em nós. Mas não é aquele glamour, não. O pessoal vê um missionário, quer tirar foto com o missionário, tal, como se fosse algo glamuroso. Vai botar foto no Facebook, talvez o missionário não vai nem ver. Porque onde é que ele está não tem internet. Estou dando um exemplo. Mas nós podemos e devemos ser missionários aqui, amado. Missionário no grupo familiar, missionário na Rua 2, na Rua 3, na Avenida São Paulo, naquele bairro francês que tem aqui, Bom Rete, para os íntimos de Bom Retiro, Cangulo, missionários. Mas só que para a gente conseguir entender isso, Deus tem que trabalhar em nós, como ele fez com Jonas. Senão nós vamos ficar sonhando com um dia conseguir cumprir alguma coisa e esse dia nunca chega. Sonhando com um dia em fazer a obra e esse dia nunca vai chegar, porque esse dia é hoje. Esse dia é agora, esse dia foi terça-feira passada. Esse dia e hoje, quarta-feira, esse dia é amanhã. Então não dá, não tem como. Aí Deus está com um trabalho conosco hoje, como o trabalho que ele teve com Jonas, para a gente chegar no Evangelho de Mateus, que nós lemos, e ver a postura de Jesus, do que se espera de alguém que está disposto a fazer missões, a cumprir a vontade do Senhor. Missões nada mais é do que você cumprir a vontade de Deus. Volto a falar, se você vai para outro país, se você vai para outro estado, se você vai para outro bairro, se você vai para outra cidade, não importa. O que vai importar é o teu coração, como você chega lá. Como você chega nesse lugar. Essa é a diferença. Como você olha. E aí Jesus mostra isso para a gente. Vamos ver aqui como é que Jesus mostra. Vamos lá em Mateus 8 agora de novo. Você nem abriu em Jonas, né? Fui benevolente. Se pedisse para abrir Jonas, ia dar Blade aí. Que é um livro que costuma sumir. Vamos lá. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse. Aqui tem um monte de coisa aqui que nós já falamos uma vez, mas eu posso relembrar. Um leproso chega perto de Jesus. Tem algumas coisas aqui que, para a gente começar a entender missões, é que foge do nosso controle. Missões é pura vontade de Deus. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Não é assim, eu tenho um sonho. Qual o sonho? Meu sonho é morar na Dinamarca. Então vou fazer missões na Dinamarca. Dinamarca, se Deus tem isso para você. Missões é um sonho de Deus. Quantos conseguem entender? Diga amém. Sonho de Deus. E aqui, por que o senhor está dizendo isso? Porque chegar um leproso perto de Jesus só podia ser vontade de Deus. Primeiro que o leproso não podia estar ali. O leproso não podia estar nesse meio. O leproso, na época de Jesus, era um pouco mais evoluído. No passado, na época das cidades em tabernáculos, como era antigamente, que se reuniam no deserto, as nações e as cidades ficavam ali, as tribos, e aí tinha um lugar para o leproso ficar fora do arraial. Vocês vão se lembrar de Miriam. Na época de Jesus, já tinha evoluído um pouco. E o leproso, ele até poderia andar na cidade, mas ele tinha que gritar que ele era leproso. Se tivesse um leproso aqui em Jardim Primavera, ele ia passar aqui pela rua, pela feira. Quando ele estivesse entrando na feira, ele ia gritar, sou leproso, hein? Para o pessoal sair fora, para ele poder passar por ali. Porque se ele
chegasse perto de alguém e alguém visse, pô, é leproso, e denunciasse, ele seria apedrejado. Porque era um problema muito grave. Era contra todas as leis. O leproso tinha uma lei falando sobre leproso. Só que estava mais evoluído, então o cara tinha que ficar gritando: eu sou leproso, hein? Sou leproso, estou chegando aí, sou leproso. Vai atravessar a rua, vou para essa calçada aí, eu sou leproso. Para o pessoal sair, para ninguém ser contaminado. Aí esse cara não fala nada e aparece diante de Jesus. Ou seja, Deus coloca ele ali. Deus pega aquele cara e coloca. Missões é pura e simplesmente vontade do coração de Deus. Deus coloca esse homem diante de Jesus. Vamos continuar lendo. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Outra coisa, esse camarada chega, se ajoelha diante de Jesus e fala assim: o Senhor pode me curar se o Senhor me quiser. Ou seja, o Senhor está vendo que eu sou leproso, preciso de cura. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Se o Senhor quiser, o Senhor me mata. Porque só o Senhor falar que é um leproso aqui perto de mim, vão tacar pedra em mim e vão me matar. Ou seja, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Se o Senhor quiser, o Senhor me mata. E aí, missões é justamente isso. É estar com a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele não tem problema nenhum em fazer milagre. Nós vimos em Nínive e vamos ver aqui na vida desse leproso agora. O problema está em como nós tratamos isso. Jesus mostra como se tratar um caso como esse. Versículo 3. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Uma outra observação que precisamos fazer aqui, que nós já trabalhamos nela aqui numa outra feita. Esse cara não estava curado. Esse cara estava leproso. Jesus pega ele e toca nele, ele ainda leproso. Pastor, o que significa? Jesus estava falando assim para ele: cara, eu te aceito. Você tem defeitos, você está deformado, você está feio. Que a lepra, você sabe que faz isso, ela come as cartilagens, come, o semblante da pessoa vai se desfigurando. E às vezes missões, Deus vai nos mandar para algumas missões que não são bonitas nem boas. Não são glamurosas. E o nosso coração tem que ser de olhar para aquilo e falar: eu te aceito, cara. Eu toco em você do jeito que você é. Você não está nem curado ainda, mas eu te aceito. Jesus não curou ele primeiro, Jesus tocou nele primeiro. Jesus, antes de curar o físico, Jesus curou a alma desse cara. Antes de fazer o milagre que ele precisava de ser restaurado, Jesus curou os traumas dele. Você imagina viver com um trauma desse? Onde é que tu chegar, ter que gritar: eu sou leproso, e ver o pessoal abrindo assim? E se não falasse aquilo, ele morreria. Jesus chega para ele e fala: eu te aceito, cara. Eu te aceito desse jeito aí. Pô, mas é isso que eu vou fazer? Essa é a minha obra? Eu te aceito assim, deformadinho. Como estão entendendo, digo amém. Mas é só isso aqui? Não, eu te aceito. Jesus aceitou aquele cara. Ele podia falar: não junta mais de 12 leprosos aí, pelo menos 12, um só. Não, eu toco em você, eu te aceito. A lepra é encurtadora de distâncias. A lepra faz as coisas encolherem na vida da pessoa. Jesus faz justamente o contrário, ele estica para encostar nele. Jesus faz um esforço. Jesus se expõe para encostar nele. Jesus entende que aquilo ali é o momento de Deus para ele. Não estava se curvando diante de Jesus um rei. Não estava se curvando diante de Jesus um rico empresário. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Pô, não era um empresário fera que estava ali, não. Pô, esse aqui eu vou visitar, esse aqui eu vou almoçar com ele, esse aqui não. Era um leproso. Que se alguém ainda vê Jesus junto ali, podia tomar pedrada junto. Mas Jesus fala: olha, eu te aceito. Eu aceito aquilo que talvez todo mundo rejeita. Eu aceito aquilo que também todo mundo queira jogar fora. Eu aceito. Esse é o sentimento de missões que Jesus está mostrando para a gente. Qualquer obra que Deus colocar para a gente como missão,
seja ela no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado ou fora do país, dentro do país ou fora do país. Esse tem que ser o sentimento. Senhor, é isso que eu tenho para mim. Eu aceito, pode estar tudo deformado, mas eu sei que o Senhor tem poder para curar, para restaurar, para restabelecer, para fazer. Essa é a postura. Jesus não tinha curado ele ainda, versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, depois que ele disse, sim, eu quero. Mas primeiro ele encostou nesse camarada. Ele se identificou com aquilo ali. Ele não se colocou fora. Ih, rapaz, tu tá leproso, né? Você é até legalzinho, mas está leproso. E aí, Jesus, como é que está lá? Aquele rapaz está tendo contato com ele. Ele é legal, é um leprosinho, né? Mas eu estou trabalhando com ele. Não, Jesus falou, cara, eu te aceito. Você agora é minha causa. Você é minha causa. Você é a razão de eu estar aqui. Você é a razão de tudo isso. E aí ele faz com que aquela pessoa se sinta importante, curando os traumas dela. Mas para que isso aconteça, tem que haver essa proximidade. Quando estão entendendo, diga amém. Observa que o leproso se aproximou, Jesus se aproximou. Está conseguindo entender isso? Diga amém. O leproso se aproximou, Jesus se aproximou. E aí Jesus vai no ápice da intimidade e toca naquele camarada. Aí ele fala, sim, eu quero. Você está curado. O que acontece? No mesmo instante, aquele cara está curado. Então, Jesus não tem problema em transformar nada. Não tem problema em transformar lugar. Jesus não tem problema em transformar a vida. Ele não tem problema. Só que ele está mostrando para a gente que antes disso acontecer, o que tem que ser transformado é o nosso coração. Se queremos fazer missões, se queremos ser prósperos em missões, Deus tem que trabalhar no nosso coração. É o que ele mostrou para a gente com Jonas. Nínive não era problema. Como é que Nínive vai se converter? Jonas, se você falar qualquer coisa lá, sou eu que faço. Eu só quero utilizar você. Agora você tem que estar com o coração puro nesse negócio. Sou eu que faço. Deus mostrou para a gente lá em Jonas que o negócio é o coração. Porque não tem problema nenhum em fazer milagre, amados. Deus faz. É especialidade de Deus fazer milagre. É especialidade de Deus em curar. É especialidade de Deus mudar a história. Deus é especialista nisso. Mas Deus também escolheu a gente para estar nesse processo dele. Ele escolheu homens e mulheres para liderarem, homens e mulheres para irem, homens e mulheres para estar à frente, homens e mulheres para fazerem, homens e mulheres para levarem a palavra. Ele escolheu. Se ele não quisesse isso, bastava ele liberar um decreto do trono de glória dele e tudo acontecia, assim como ele fez os céus e a terra e tudo que há. Ele não precisou da gente, falou, haja luz. Ele não falou, preciso de 3 pastores para que haja luz na face da terra. Eu preciso de 4 evangelistas para que haja luz. Não, ele liberou a palavra e aconteceu. Mas essa obra de missões, evangelismo, ele falou e ele estabeleceu, assim como ele estabeleceu haja luz, ele estabeleceu, os homens vão pregar o evangelho. Ele estabeleceu isso, a mesma boca que falou haja luz, foi a boca que falou, os homens vão pregar o evangelho. Só que Deus entende da gente, e Ele sabe que o lugar que Ele tem nos enviado, tem nos dado como nosso campo missionário, seja ele uma pessoa, 2 pessoas, um grupo familiar, uma igreja, um ministério, uma cidade, um país, enfim, tem que estar resolvido no nosso coração, primeiramente. E aí ele mostra isso, mostrando o amor pelo leproso. Que se fosse qualquer um de nós não queria como membro. Eu não quero um leproso no meu grupo familiar. Eu não quero um leproso na igreja. Jesus mostra totalmente o contrário disso. Cara, eu te aceito. Eu aceito você, meu coração é esse, eu vou te incluir. Tu está junto comigo. Eu vou curar você. Mas antes disso, eu quero que você se sinta amado.
Curar é fácil para Jesus. Numa mensagem de Pedro se converteram 3.000 pessoas. Está conseguindo entender isso? 3.000 pessoas. E Pedro não tinha microfone. Eu nem sei se as 3.000 pessoas ouviram a mensagem de Pedro. Mas só o movimento do Espírito Santo naquele lugar, quando Deus quer. Tinha alguém lá, o que está acontecendo aí? Não, ele falou lá na frente, lá, é alguma coisa da gente viver aí o que aquele profeta que morreu aí, que eles falam que ressuscitou, pregou. E o cara, eu quero isso para a minha vida. Não foi a mensagem de Pedro, foi o poder do Espírito Santo. Mas quando Pedro se dirigiu para aqueles homens, Pedro olhou para aqueles homens de maneira diferente. Ele começou a amar aqueles homens. E entendeu o propósito dele. Varões, estão vendo aqui? Ele começa a falar amando as pessoas, explicando às pessoas. E Deus conhece os corações. Deus não se impressiona com show pirotécnico. Vamos pegar aqui um ônibus, vamos todo mundo viajar um mês, vamos lá pregar lá não sei aonde e tal. Se isso for só um show pirotécnico, Deus não se emociona com isso. Se isso não estiver no coração de Deus, e se não estiver ardendo no teu coração de amar aquelas pessoas, de não ser coisa para botar em Facebook, tirar a foto limpando a melequinha de uma criança para colocar no Facebook, e na semana seguinte se esquecer disso. O coração tem que arder. Nós temos que amar aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que ter o coração naquilo que Deus tem nos dado. Esse é o segredo de missões. Por isso que Deus tem que trabalhar na minha vida, trabalhar na sua vida. Quando estão me entendendo, digo amém. Precisamos ser trabalhados, irmãos. Nós representamos o Senhor. Aí Deus tem que trabalhar em nós, porque a referência que as pessoas vão ter de Deus sou eu e você. Sou eu e você, é a referência que eles vão ter de Deus. E aí nós precisamos estar com o coração trabalhado nele. Aí Jesus vai e cura esse camarada. E aí fala assim para ele: escute, estou no versículo 4. Não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Jesus falou: agora você está curado, faz a coisa certa, não degringola não. Tem um sacerdote na cidade, vai lá, fala com ele, se aproxima do sacerdote, fala com ele, ele vai ver que você está bem, ele vai ver que você não é mais um leproso, ele vai ver que você agora está em condições de abençoar as pessoas. Mas chega perto, vai lá, fala com o sacerdote, se apresenta, não se esconda. Para quê? Porque as pessoas vão ter que ver esse testemunho na tua vida. Sabe o que Jesus está falando para ele? Eu estou curando você para você ser missionário também. Eu estou curando você para você fazer missões. Eu estou curando você para você dar continuidade. Eu estou compartilhando com você o que Deus tem me dado. Eu não estou dividindo com você. Eu ouvi algo essa semana, eu li, né? Algo incrível. Tem um filósofo brasileiro, chamado Mário Sérgio Cortella. Ele falou assim: os pães e os peixes continuaram porque Jesus, ele não dividiu, ele repartiu. O que a gente divide, acaba. O que a gente reparte, continua. Por isso que algumas igrejas acabam, porque dividem. Se a gente resolver compartilhar o que Deus tem dado para a gente, a igreja cresce cada vez mais. Missões crescem, o evangelho cresce, vidas crescem. Está conseguindo entender, irmão? Essa é a visão de missões segundo o coração de Deus pela Bíblia. Cumpra tudo, rapaz. Se tem sacrifício, cumpra o sacrifício de Moisés. Se apresenta o sacerdote. Fica em condições de alguém olhar para você e você ter o mesmo amor, a mesma compaixão, dá o teu testemunho. E as pessoas vão ser alcançadas pelo amor do Senhor. Porque não é o que você vai falar. O teu lance é o coração. Pastor, mas isso é meio complicado, porque para que então a gente estuda grego, hebraico? Isso é para ter o conhecimento. Deus não precisa de grego e hebraico para converter ninguém. Com os testemunhos nós já ouvimos de pessoas que falaram assim:
Sabe o que me curou? Foi quando eu cheguei numa igreja e me deram um abraço na porta. Ninguém pregou, ninguém falou para a pessoa, vou te dar um abraço, mas sabe o que significa abraço em hebraico? Ninguém fez isso. Quantas pessoas já falaram isso? Eu já ouvi testemunho desse, você já deve ter ouvido também. Alguns de vocês, pelo menos. Eu fui curado por um abraço. Saí de casa triste, cheguei na igreja, primeira coisa, não sei, nem sei quem era o menino que estava na porta. Quando abriu a porta da igreja, me deu um abraço e falou assim, seja bem-vinda, você é muito amada. E aquilo me curou, e eu fiquei na igreja, entreguei minha vida a Jesus por causa disso. Sem hebraico. Pastor, o senhor é contra? Não, amados, pelo amor de Deus. Entenda. Só estou falando que Deus não precisa disso. Quantos me entendem, digo amém. Deus não precisa. Agora que você puder estudar, estuda. Pô. Estuda mesmo. E me dá dica. Estuda e me ensina. Compartilha comigo. Não vou dividir o teu conhecimento, não. Compartilha. Que aí nós dois ficamos sabendo. Estuda mais mesmo e compartilha comigo. Compartilha com o irmão. Isso é legal, que te dá uma abrangência maior. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus não precisa disso. Então, o que Deus precisa, amado? Do teu coração. Quer fazer missões? Deus precisa do teu coração. Não sei falar. Tem um montão de missionário que foi para país sem falar. Um dos testemunhos que eu tenho guardado foi num evento que a gente estava, não sei se foi no Olaria ou se foi na igreja de Irajá, e o pastor Zaf Borba falou que um amigo dele, que fez aquela música, Jesus, Jesus, falou que o cara acordou no coração de ir para um país, e ele, caramba, mas eu não sei, e Deus colocou, tem que ir para esse país, tem que ir para esse país. Eu falei, não sei falar nada, não sei falar língua nenhuma, só língua estranha, e tal, e aquele negócio todo, e aquilo ardia no coração do cara. E ele, em uma semana, ele teve que fazer tudo a vida dele e ir para esse país para cumprir o que Deus estava mandando ele fazer. E ele foi para esse lugar e falou, eu só vou aprender uma palavra, Jesus. Eu estou indo porque Deus está ardendo no meu coração, só preciso aprender Jesus. Aí esse cara aprendeu Jesus, como falava Jesus na língua lá. Aí ele chegou no aeroporto, não sabia o que fazer, foi para uma pracinha, parou lá na pracinha. Eu vim para cá, não sei como é que eu vou viver aqui, não sei o que vai dar, não sei o que vai rolar. E parou na praça e começou a falar, Jesus, Jesus, Jesus na língua lá. E fechou os olhos, começou a falar Jesus. Daqui a pouco, quando ele abre o olho, tinha uma multidão ajoelhada em volta dele, se entregando a Jesus numa pracinha. Deus precisou dele falar bem a língua daquele país, ou precisou do coração dele? Do coração, irmãos. Então missões começam no coração. E aí, pastor, aconteceu depois? Ele não continua depois do testemunho, ele não fala, não deu tempo, ele só queria falar que a partir daí ele fez aquela música, só basta falar o nome de Jesus. Aí ele começou a ministrar aquela música, Jesus, Jesus. E a música é só Jesus o tempo todo. Foi dessa maneira que surgiu essa canção, mas por um clamor missionário, um ardor no coração. E é isso que Deus precisa, de coração. Não, mas eu preciso de um método, não preciso de um coração. O método Deus vai dar para a gente. A gente precisa de um coração. O que eu vou fazer? Ama. O Senhor me transforma. A gente tem que ser, para cumprir missões como Deus quer, nós temos que ser sinceros. Sinceros, se desprover de tudo que é orgulho, mazelas, se despir dessas coisas e fala, Senhor, fala a verdade para mim. Quem sou eu nesse contexto aí? Quem sou eu nesse negócio? Quem sou eu? Eu quero que o Senhor me mostre quem eu sou, para eu não viver enganado, para eu não achar que a culpa das minhas missões não fluírem é do leproso. Por que não tem cura? Pô, me bota logo um leproso na minha frente, como é que vai ter cura? Está entendendo o que eu estou falando? A culpa das coisas não fluírem está no alvo da missão. E não é, está no meu coração. Quando Jesus olha aquele cara, Jesus, cara, eu estou te amando, eu encosto em você, eu te abraço. Teve cura. Jesus está mostrando para a gente como é que é o coração. E isso precisa ser buscado no Senhor. Nós não estamos prontos, irmãos.
Esse ardor tem que acontecer em nós. Vem, pastor, o senhor sabe tudo de missões? Não, eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo também. Eu estou sendo ministrado pelo Senhor. Eu não posso repelir as deformações que têm se apresentado para mim. Eu tenho que amar. Porque é muito fácil repelir é muito fácil. Era mais fácil para Jesus repelir aquele homem. Senhor, se eu quiser, tu me cura. Cara, sai daqui logo. Sai, senão eu vou te denunciar. Era muito mais fácil. Jesus se coloca em risco. Era mais fácil. Tem muitas coisas que são mais fáceis para a gente. Mas não é a missão que Deus nos deu. Nem sempre a missão vai ser fácil. A missão vai se apresentar para a gente em forma de leprosos. Só depois a gente vai ver o milagre. Quantos me entendem, digam amém. Não é o contrário. Deus não vai te dar um milagre na tua mão para depois virar lepra. Vai te dar uma lepra. Depois vira milagre. Quando estão me entendendo, digam amém. Deus não deu, para você entender o que eu estou falando, Deus não deu para Jesus o trono. Deus deu para Jesus a cruz. Depois ele foi para o trono. Então tem algumas coisas que vai vir sobre a nossa vida que vai vir meio sem forma. Meio sem forma. E milagre Deus faz. Milagre Deus vai fazendo. Milagre você nem percebe quando você vê está feito. Milagre é assim. Tem muitas coisas que chegaram até mim desconfiguradas. Mas caramba, Jeová, e aí? Qual é a situação? Me ensina a tratar com esse negócio aí. Mando para fora da cidade ou abraço? E assim tem vivido. E aí daqui a pouco, quando eu vejo, caramba, não é minha participação, é Deus que faz. Milagre Ele que faz. Quando a gente percebe, milagre é igual ao crescimento de filho. Quando tu vê, tá grande. Filho é assim, brinca, corre, fala uma gracinha e tal, daqui a pouco tu vê, mudou a voz em casa. Pai, o que aconteceu aqui? Não, cresceu. Caramba, nem vi. No dia eu entrei no elevador, aí eu tô olhando no espelho assim, aí eu olhei no espelho, tem um espelho no elevador, aí eu falei, o que aconteceu? Eu encolhi ou o Caio cresceu? Eu pensando, não vou dar esse mole para ele, né? Pensando. Aí eu fiz assim, cresceu, não vi. Quem tem filho que sabe o que eu estou falando. Quando tu vê, cresceu. O milagre é assim, quando tu vê, acontece. Ninguém fica marcando milagre. Ninguém fica assim, não, hoje vai... Não. Milagre quando você vê, acontece. Foi igual Naamã. Vai mergulhando aí, cara. Ih, não aconteceu nada, mergulha. Ih, terceiro, nada. Vai mergulhando, vai mergulhando. Daqui a pouco, quando ele vê, a pele dele igual de neném, curado. Milagre a gente não vê. Milagre acontece e você glorifica o Senhor. O lance é que algumas vezes, a missão que Deus tem nos dado, vai vir assim, meio encurtada, meio deformada, meio feia. É igual um leproso. E está na Bíblia até hoje, está a gente falando dele aqui, né? Está a gente falando dele. Alguém que talvez, se a gente olhasse de primeira mão, se eu e você olhasse de primeira mão, não daria nada, talvez não desse nem atenção. Talvez pedisse até para se retirar. Mas aquilo ali era um tremendo campo missionário para Jesus. E ele mostrou para a gente qual o coração que tem que se lidar com missões. Então, nessa primeira quarta-feira que nós estamos falando sobre missões, eu falei que a gente ia tratar, né, os assuntos dessa maneira. Nessa primeira quarta-feira nós precisamos entender que missões começa no meu coração. Eu entendendo o que Deus quer, mesmo que não seja o que eu imagino. Compara Jonas e compara Jesus. Os dois tinham uma missão: consertar a vida de alguém. Jonas tinha uma missão de uma cidade. Jesus
teve a missão de um homem. Jesus mostrou o coração que se lida com um homem. Jonas tinha uma cidade e não entendeu isso. Jesus falou, vou mostrar para vocês como se lida com um homem. É esse o coração. Isso aqui, o que vier para a tua mão, amplia. Mas a base é essa. É o coração amando, curando feridas, compadecendo. E vamos junto. Te abraço aqui, te aceito. Esse é o desafio. Estamos juntos. E vamos em frente. Eu me lembro dos meus primeiros desafios ministeriais. Eu só pegava pauleira. Mas eu entendia que aquilo fazia parte do que Deus tinha para a minha vida. De alguma maneira, amados. Não aprendi isso em seminário. De alguma maneira, eu creio que é o Espírito Santo. E aceitava esses desafios, entendia Deus. E Deus ia fazendo as coisas. Alguns deformados, sabe? Alguns deformados, e daqui a pouco o milagre acontecia, daqui a pouco as coisas acontecendo. Dava uma quebrada de cara que faz parte. Não dá para também sair tirando 10 em todas as provas, né? Se não tiver achar que é bom. Aí Deus mostra para a gente que esse não é tão bom assim. Tive meus embates, mas sempre procurando entender o que Deus estava fazendo na minha vida. E missões é justamente isso. Coração ajustado. Nós não podemos ser um missionário que não vai. Nós não podemos ser um profeta que não fala. Aí Deus vai tratar com a gente. Se Deus olhou e falou assim, ó, você que vai pregar o evangelho, meu irmão, ele vai dar um jeito de você pregar. E Deus tem seus métodos. Ele tentou fazer direitinho. Pô, Jonas, vai lá, pô. Vai confortável, cara. Compra uma passagem, primeira classe. Vai tranquilo. Compra pelo Trivago. Veio lá, vai ter promoção, tu vai mais barato, tranquilo. Assento mais largo. Aí, Jonas, não quero, vou para outro lugar. Não, aí não, Deus, aí não, cara. Eu escolhi você para ser profeta e missionário. Vou dar um jeito. Vou arrumar uma primeira classe para você. Deus arrumou um temporal na vida de Jonas. Deus deu um jeito dele. Ele não vai perder nem você, nem a missão que ele te deu. Quantos me entendem, digam amém? Fica tranquilo. E aí Deus providenciou um temporal para causar um desconforto e descobrir que o desconforto era Jonas. Aí descobriram, é ele. Joga na água. Jogou na água. Deus está indo já um barco te pegar, já. Catamarã. Vem um peixe. Uau! E ele vai para dentro do estômago daquele peixe ali. E todo mundo sabe o que acontece num processo digestivo, né? Imagina o Jonas lá dentro, não sei como é que Deus fez isso. Só sei que Deus guardou ele, que lá dentro ele conseguia respirar no meio do ácido. Imagina como é que Jonas ficou confortável naquilo ali. E aí tem um outro lado também, que o apóstolo fala sobre muito isso, né? Jonas conseguiu fazer o peixe passar mal. Quando a pessoa não está bem posicionada, não tem jeito. Quem tem contato com ela passa mal. Passa mal. Não tem jeito. Tem algumas coisas que você observa assim à volta, né? Você faz uma leitura à volta, você vê, tá todo mundo passando mal. Tem algum Jonas nesse meio. Tem alguém que está fora da posição aí. Tem só descobrir para jogar fora do barco. Deixa que Deus pega, Deus vai dar um jeito de pegar um peixe, não vai se perder não. Mas tem alguém mal posicionado. Jonas fez até o peixe sentir enjoo. O peixe, no meio do cardume dele, alguém tem um epoclé aí, eparema, alguma coisa. Eu comi uma coisa estragada. O Mac Jonas. Comi um Mac Jonas. Desarranjou o peixe. O peixe vai para a beira da praia e cospe Jonas lá em Nínive, cheio de gosma. Podia ir mais confortável, parar no cais, tranquilo, ter um irmão lá para receber ele. Ô, profeta Jonas, fica na minha casa, lá tem um quartinho do profeta, ia ser mais bem recebido. Ele não quis, ácido na areia, virou um bife milanesa, Jonas. Mas foi lá falar, ó, vocês vão morrer se não aceitar Jesus, hein?
E a cidade inteira aceita, o rei aceita, todo mundo aceita. Até os animais fazem jejum. Você acredita nisso, amado? Até os animais jejuam depois da palavra que Jonas libera naquela cidade ali. Deus tinha tanto propósito que foi facinho para Jonas. Depois que ele foi para lá. Depois que Deus trabalhou nele, jogou uns ácidos. Para uns ele tem que curar da lepra, para os outros ele tem que fazer ferida. Ácido faz ferida. Para aquele leproso ser missionário, Deus teve que curar ele. Para Jonas e para missões, Deus teve que botar ferida nele. Até o coração dele se inclinar para o propósito de Deus. Que Deus nos ache em condições de ser missionários. Seja na sua rua, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu estado, seja no seu país, ou seja fora do seu país. Que você entenda que alguns leprosos são verdadeira prova de Deus para testar o nosso coração. Isso é base para missões. Se pensamos em fazer missões, se pensamos em cuidar de alguém, se pensamos em desenvolver algo em Deus, nós temos primeiro que resolver o nosso coração. Que Deus nos abençoe a ser missionários do Senhor. Porque essa tarefa Ele não delega para mais ninguém. Talvez você nunca vá para um outro país, mas você pode fazer missões com o seu vizinho, o seu grupo familiar, até mesmo dentro da igreja, abraçando alguém na porta. Você pode estar fazendo missões. Amém? Vamos ficar de pé.